Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu acabei de ler nesse momento o Evangelho da missa da vigília de Pentecostes. A solenidade de Pentecoste, ela tem uma missa própria da sua vigília. Amanhã nós leremos o Evangelho do dia de Pentecostes mesmo, mas hoje eu fiz questão de não ler o Evangelho de sábado e ler o Evangelho da vigília de Pentecostes. Estamos aí na preparação para o derramamento do Espírito Santo. E esse evangelho curtinho, ele é maravilhoso. Jesus, no último dia da festa, o dia mais solene, então Jesus deixou para o final aquilo que ele gostaria de falar, aquilo que ele gostaria de comunicar a nós, dada a importância do que ele vai dizer agora. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meus irmãos, o evangelho começa com essa frase de nosso Senhor: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ora, ao Jesus dizer isso, Jesus está se declarando como a fonte que sacia as nossas necessidades, a fonte que sacia a nossa sede. Há uma sede instalada no nosso coração, na nossa alma, uma sede de eternidade, uma sede de transcendência, uma sede do sobrenatural. Todas as vezes que o ser humano ele está buscando na bebida, nas drogas, no consumismo, no prazer desenfreado, ele está tentando de alguma maneira compensar essa sede que está dentro do homem. Somente que, buscando todas essas coisas e as encontrando, nós conseguimos perceber que o homem continua insatisfeito. Continua insatisfeito. Veja, se nós pegarmos um animal, qualquer animal, e você der tudo que o animal precisa, ele estará plenamente realizado e feliz na sua natureza. Plenamente naturado, plenamente realizado e feliz. Um animal, ele não tem depressão como alguns pensam por aí, né? Não. O bicho fica irritado porque ele tem sensibilidade. Mas depressão não. Depressão quem tem é ser humano, né? Então, o animal, ele fica feliz de tudo que o homem quer e você percebe que ele continua ainda infeliz. Nós fazemos essa experiência. Se você olhar para a sua vida, você vai encontrar isso que eu estou te dizendo. Talvez tenha alguma coisa que você tenha querido muito nesse mundo e talvez você já tenha conseguido. Eu quero dizer para você, eu duvido que isso possa ter satisfeito a sua alma plenamente. Não satisfez. Você ainda quer mais alguma coisa. Você deseja mais alguma coisa. A sua alma deseja mais alguma coisa ainda. Por quê? Porque a única coisa que pode saciar a nossa alma é Deus. E Santo Agostinho disse isso como ninguém. Santo Agostinho disse: nossa alma está inquieta e ela só encontra descanso quando ela estiver em Deus. Simples assim. Nossa alma está inquieta. Então, há um desejo instalado dentro de nós. Por isso Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 14, eu sou o caminho, verdade e vida. Jesus disse, aquele que vem a mim
no Evangelho de São João, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. O que eu vou dar para você, você jamais terá fome. Jesus disse isso para a samaritana. Olha, se você beber da água desse poço, você vai voltar a ter sede, minha querida. Mas se você beber da água que eu te der, jamais você terá sede. E agora Jesus está dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus, então, ele está se revelando como a única fonte que sacia a nossa alma. Que coisa maravilhosa! Saber que tem uma fonte, e essa é a única fonte que pode saciar a nossa alma. Mas não fica por aí. Então, primeiro convite dessa meditação de hoje, Jesus está nos convidando a irmos beber direto na fonte. O Salmo 41, ele é um salmo maravilhoso. Ele diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, assim o meu coração suspira por ti, ó meu Deus. Vocês sabem que a corça, que é aquele animalzinho chamado um cervo, né? Aquele animal, o cervo, ele jamais bebe a água da planície. O cervo, ele sobe a montanha, ele vai subindo e ele vai até a fonte, aonde na fonte as águas são mais puras. Ele não bebe a água que já desceu e que já escorreu pela encosta das montanhas e que possa ter carregado alguma impureza. Não. O cervo, a corça, por isso diz lá o Salmo, assim como a corça suspira pelas águas, ou seja, ela sobe até chegar na fonte, porque ela quer água limpa. Assim a minha alma suspira por ti, ó meu Deus. Então, nós também suspiramos por águas limpas, águas puras. E Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, aí Jesus aqui agora, ele diz: olha, se você tem sede, venha a mim e beba. Mas existe uma chave que nos dá acesso a essa fonte. Essa fonte, ela é de graça, mas tem uma chave que também é de graça para que a gente possa acessar a fonte. A fonte, ela só está acessível pela fé. Porque o que Jesus diz agora na sequência é: aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Então, o acesso a essa fonte, que é de graça, é a fé. É pela fé na palavra, em Jesus, porque Jesus é a palavra. Então, se nós cremos em Jesus, supõe que nós estamos crendo na palavra, porque ele é a palavra encarnada, ele é o verbo encarnado, ele é o Logos de Deus, porque ele é o próprio Deus. O prólogo de São João define isso maravilhosamente bem. Então Jesus está dizendo que o acesso é a fé. E o texto diz: Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito Santo. Então veja, desde o Antigo Testamento até o dia de Pentecostes, vamos lembrar aqui que nós estamos aqui na véspera de Pentecostes, o Espírito Santo, ele não tinha sido derramado ainda. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era privilégio de poucos, e daqueles poucos escolhidos. Lá no livro dos Números, capítulo 11, Deus tira uma porção do Espírito que estava em Moisés e derrama sobre 70 anciãos, para que carreguem o peso. Deus derramava o Espírito sobre os profetas, sobre os reis, sobre os escolhidos, sobre aqueles que Deus levantava para uma missão específica, mas o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. Então a promessa é que haveria um grande derramamento do Espírito Santo. Jesus, então, de alguma maneira, abrindo a fonte que jorra para toda a eternidade.
a fonte de água viva. Jesus está abrindo a fonte de água viva e está dizendo, olha, vocês estão com sede? Venha a mim e beba. Meu irmão, minha irmã, esse é o convite para nós, nessa véspera de Pentecostes. O convite é dizer para nós que existe uma fonte que está disponível. Já está disponível, nós não vivemos mais o Antigo Testamento. O Espírito já foi derramado. Essa fonte está disponível para mim e para você. O acesso a essa fonte é a fé em Jesus. Uma vez unido em Jesus pela fé, nós vamos ter acesso a essa fonte e do nosso interior. Então Jesus fala agora de vida interior. Jorrarão rios de água viva. Que Deus possa suscitar no seu coração a fé, no meu coração, e que a gente possa acessar pela fé essa fonte que Jesus deixou para cada um de nós, que a gente possa transbordar e fluir no Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.